Olá amigos, dando continuidade aqui no nosso estudo, nosso foco de preparação para o concurso da Prefeitura, falando sobre o Estatuto do Servidor Público. Agora nós vamos começar a falar sobre os direitos e vantagens dos servidores. Mas eu quero te convidar para desde já você aqui se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para que você não perca nenhum vídeo. Sem perder tempo, vamos lá? Vamos falar agora sobre os vencimentos e a remuneração, começando aqui pelo artigo 64. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, níveis, classes e referências fixados em lei. Vamos destacar agora o próximo artigo, que é o artigo 65, que vai dizer: a remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias. Então aqui você já tem que perceber essa diferença entre vencimento e a remuneração, tá? O vencimento a gente poderia dizer que é o salário. Esse é o vencimento do cargo, tá joia? Quando você passa a ter ali os acréscimos, né, de adicionais, de vantagens, isso se torna a remuneração, vencimento com mais os acréscimos. No artigo 66 tem uma informação muito importante que diz que nenhum servidor poderá perceber mensalmente a título de remuneração importância superior à soma dos valores fixados como remuneração em espécie a qualquer título para o prefeito. Ou seja, nenhum servidor público municipal pode ganhar mais do que o prefeito. Esse é o teto do funcionalismo, igual popularmente é conhecido. Eu chamo a atenção aqui para o artigo 71, que vai falar: as reposições e indenizações ao erário municipal serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento. O que é isso? Pode acontecer do servidor ali ele ser responsabilizado por algum dano, por algum prejuízo ao erário. Nesse caso, se aquele servidor, claro que vai ter que passar ali por uma sindicância, por um processo administrativo, enfim, mas se ele for responsabilizado, ele vai ter que ressarcir o erário municipal. Nesse caso, dependendo até do valor, ele pode ser, esses descontos ser mensais e não pode ultrapassar 10% do salário. E o próximo artigo vai dizer que o servidor em débito com o erário municipal que for demitido, exonerado ou que tiver a sua disponibilidade cassada, terá o prazo de 30 dias para quitá-la. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará em sua inscrição em dívida ativa. Então, o servidor ali, ele foi responsabilizado, ele tem que ressarcir o erário, só que aconteceu, ele foi demitido, ele foi exonerado, ou foi cassada a sua disponibilidade. Nesse caso, ele vai ter um prazo de 30 dias para pagar integralmente ali o prejuízo que ele causou ao erário municipal. E agora aqui vamos começar a falar sobre as vantagens. Quais são as vantagens que o servidor público tem? Então estão lá previstas no artigo 74 do Estatuto do Servidor Público. Juntamente com o vencimento, então assim, são os acréscimos, por isso que diz, juntamente com o vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, auxílios pecuniários, gratificações e adicionais. Nós vamos falar agora sobre cada uma delas. Quais são as indenizações que o servidor público tem direito? Ele tem direito às seguintes indenizações, estão previstas lá no artigo 76. Constitui indenizações ao servidor: difícil acesso, diárias e transporte, tá? Vamos falar aqui também rapidamente sobre cada uma delas. Sobre o difícil acesso, está previsto lá no artigo 77, que vai dizer: a indenização de difícil acesso destina-se a compensar as despesas do servidor que, no interesse da administração, passa a ter exercício em nova sede, em caráter permanente e com regularidade. Então, algumas observações aqui. O servidor, ele vai trabalhar em outro lugar, ele fora da sede. Só que essa mudança tem que ser no interesse da administração. Não basta o servidor, não, vou mudar para tal lugar, vou trabalhar lá e querer receber o difícil acesso. Então, ele não vai conseguir, ele não vai ter esse direito. Agora, se ele for prestar o serviço nessa outra localidade por meio de interesse da administração, ele passa a ter direito, desde que também tem outro requisito aqui, que tem que ser esse em caráter permanente e com regularidade. E o que é esse caráter permanente e regularidade? Vai estar previsto lá no parágrafo único. Por permanência e regularidade, entende-se o deslocamento constante do servidor da sede administrativa durante todo o mês de trabalho. Então, assim, também não basta o servidor trabalhar lá um dia, 2 dias fora da sede e ele não vai ter direito ao difícil acesso. Só vai ter direito ao difícil acesso se ele for trabalhar no interesse da administração, com mudança ali fora da sede,
e também tem que ter essa regularidade, ou seja, trabalhar durante pelo menos um mês para poder ter direito a essa indenização. Falando agora sobre as diárias, estão previstas lá no artigo 83. O que são as diárias? O servidor que a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional fará jus às passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada e alimentação, cujos valores serão fixados em regulamento baixado pelo Poder Executivo. Ou seja, então aqui o servidor ele está a serviço, ele vai se deslocar para qualquer outro ponto do território nacional e vai ser transitório. No difícil acesso teria que ter aquela permanência, né? 30 dias, um mês. Aqui não. Aqui pode ser um dia, pode ser 2 dias. É um caráter transitório. E qual que é o objetivo disso? De que o servidor ele seja indenizado para custear as suas despesas, principalmente ali com a alimentação e a hospedagem. Não seria justo admitir que o servidor ele vai sair para fora do município, para algum ponto do território para trabalhar por interesse da administração e ainda tem que pagar essas despesas com seu salário. Então, por isso que ele é indenizado para custear essas despesas. E também nós temos a forma ali de indenização de transporte. Qual a situação que vai acontecer isso? Artigo 85. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização do veículo de sua propriedade para a execução de serviços externos por força de atribuições próprias do cargo, conforme o regulamento. Parágrafo 1º. Somente fará jus à indenização de transporte pelo seu valor integral o servidor que no mês realizar serviços externos durante pelo menos 20 dias. Então aqui também tem que cumprir mais esse requisito, tá bom? Então o servidor que, por características do seu serviço, ele utilizar o seu veículo próprio, ele pode ter direito a ser indenizado pela indenização de transporte. Mas aí no caso aí, ele tem que usar pelo menos 20 dias. E o servidor também, como vantagem, ele tem direito a receber auxílios pecuniários. E quais são os auxílios pecuniários? São os 2 auxílios, tá? Estão previstos no artigo 86, que serão concedidos ao servidor e ou à sua família os seguintes auxílios pecuniários: auxílio alimentação e salário família. O auxílio alimentação está previsto lá no artigo 87. Então aqui não fala muita coisa. Nós temos a lei específica que trata sobre isso. Basicamente, os servidores públicos municipais hoje, eles têm ali um ticket, né? Com um valor para compra, e aí tem algumas faixas salariais, então por isso que é previsto em regulamento, mas esse seria o auxílio alimentação. Agora eu quero falar aqui sobre o salário família, que estão previstos lá no artigo 88, e algumas observações são bem importantes referente ao salário família, porque quando pensa em salário família, é criança, menor. Não somente no caso de criança que o servidor tem direito a receber o salário família, e eu vou demonstrar isso aqui para vocês. Artigo 88. O salário família é devido por dependente do servidor ativo ou inativo, quem viva em sua companhia e as suas expensas. E o parágrafo 1º vai dizer quem são os dependentes, quem pode ser considerados dependentes do servidor. O cônjuge, se inválido, tá? Tem uma vírgula aqui. Então, o cônjuge a pessoa que é casada ali com o servidor, se ela for considerada inválida, ela pode ter direito a receber ao salário família. 2. Os filhos de qualquer condição, inclusive adotivos ou enteados, menores de 14 anos, se homem, e 16 anos, se mulher, ou de qualquer idade, se inválido. Tem 2 diferenças de idade entre homem e mulher, né? Os filhos, pode ser filhos adotivos ou até enteados. Agora, se esse filho, se esse filho adotivo ou enteado, ele for considerado inválido, aí é independente de idade. E também nós temos a situação do curatelado por incapacidade civil definitiva. Aqui, esse curatelado, até para explicar para vocês o que seria isso, o servidor ele pode ter, às vezes, ali a curatela. Às vezes não é nem filho, mas ele tem ali essa responsabilidade de cuidar daquela pessoa por essa incapacidade civil definitiva. E aí, nesse caso também, esse dependente do servidor tem direito a receber o salário família. E aqui falando sobre mais uma vantagem, nós temos também as gratificações adicionais, que estão lá previstas no artigo 95 do Estatuto. Vamos lá? Além do vencimento e das vantagens previstas nessa lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: gratificação pelo exercício de função de direção, chefia, assessoramento ou assistência. 2.
gratificação natalina, que é o 13º. 3. Adicional por tempo de serviço. 4. Adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres ou perigosas. 5. Adicional pela prestação de serviço extraordinário, que é a hora extra. 6. Adicional de férias. 7. Adicional de 30% sobre o vencimento base para os servidores do quadro efetivo ou comissionado que estejam no exercício de funções de motorista, tratorista, operador de máquina e mecânico. E 8º, gratificação de 30% sobre o vencimento base dos servidores do quadro efetivo ou comissionado que estejam no exercício pleno das funções de pedreiro, pintor, eletricista e auxiliar de mecânico. Nós não vamos falar aqui sobre cada uma delas. Então eu só quis citá-las aqui para vocês. Então vamos ficar restrito apenas aqui a nomear essas gratificações e adicionais. E chegamos ao fim então dessa aula. Eu te espero na próxima aula, onde vamos começar a falar sobre férias, sobre as licenças, aulas muito importantes. E não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho da notificação para que você fique sempre por dentro de todos os vídeos que serão postados. Um grande abraço!